Bem, estamos de volta para o nosso assunto. Agora mudou um pouco, saímos da prática, vamos para a teoria, né? A questão agora é determinação do tamanho de grão segundo a STM. A STM é a Associação Americana de Materiais e Testes, né? American Society for Testing and Materials, a STM. O tamanho de grão STM varia de 1 a 10. O tamanho de grão STM pode ser calculado utilizando a seguinte relação. Antes de prosseguir, é bom lembrar que o tamanho de grão STM, o tamanho do grão visto na micrografia, tem relação com uma série de outras características do material. Relação à dureza, relação à resistência mecânica, enfim, com o tamanho de grão determinado, você sabe se aquela peça deveria ser mais dura ou menos dura, comparada com a dureza medida, equipamento de dureza. Se aquela peça rompeu-se antes, abaixo ou acima do seu limite especificado por norma, ou medido na máquina de tração. Então, você associa mais um dado, entra com mais uma característica do material, mais um ponto a ser verificado, e para determinar se houve ou não falha do material e por quê. Com a verificação, o cálculo do tamanho do grão. O tamanho do grão aqui, a relação que se vê, que a STM divulga, é o N minúsculo, né? Ali no expoente do termo à direita. A expressão é essa aí, onde N maiúsculo, é o número de grãos por polegada quadrada, uma ampliação de 100 vezes. A é a ampliação total da imagem que se vê. E N é o tamanho do grão. Então, você vai aplicar esta relação para determinar o N, está lá no expoente do 2 do membro à direita da relação. N maiúsculo e A maiúsculo você determina da própria imagem micrográfica. Aí está, então, de modo proporcional, uma figura que nos dá uma noção do tamanho de grão segundo a norma STM E112. A STM E112, esse E aí no meio, quer dizer que este é um ensaio, uma figura usada num ensaio. A STM E112. Tamanho do grão de ácidos obtido por comparação com o padrão para ampliação de 100 vezes. Na página da norma STM E112 tem essa figura também, só que o tamanho dela não é este, né? Lá então tem a figura em tamanho real e você vai ver lá na norma o tamanho para uma ampliação de 100 vezes. Então ali começa com o tamanho 1 e em sentido anti-horário você vai até o tamanho 10. 1 é o maior, 10 é o menor. Aí então a influência no tamanho de grão, as propriedades dos ácidos. Granulação mais fina leva a maior dureza. A granulação mais fina eleva a resistência mecânica, maior número de contornos de grão. A explicação por quê, né? Contorno de grão é uma área do material onde há mais impurezas, existem mais irregularidades, né? Mais mudanças de direção. Então, por isso, o contorno de grão é uma região que eleva a resistência do material, a deformação. Se você tem muito contorno de grão, grãos menores, você tem maior resistência mecânica. O material vai demorar mais, vai exigir uma tensão maior para ser rompido. A granulação mais fina melhora a tenacidade. A granulação mais fina aumenta a energia absorvida no ensaio de impacto. O material fica mais
flexível, né? Mais tenaz, dito acima. Agora, então, vamos passar para os metais não ferrosos. As ligas de cobre, as ligas de alumínio e as ligas de níquel. Têm sua aplicação também no nosso mercado, embora bem mais caras do que os aços e os ferros fundidos. Essas ligas de metais não ferrosos têm aplicações porque elas apresentam uma melhor resistência à corrosão em alguns ambientes especiais. Elas apresentam resistência ao desgaste melhor do que os aços e ferros fundidos em algumas situações. Apresentam melhor condutividade elétrica. Apresentam peso reduzido. Apresentam alta resistência a altas temperaturas. E apresentam boas resistência e rigidez. Vamos começar então pelas ligas de cobre. São os latões, são ligas de cobre e zinco, os bronzes, ligas de cobre e estanho, e os cuproníqueis, que são ligas de cobre com níquel. Aplicação das ligas de cobre, tubos de latão. Tá aí. Tubos aplicáveis, por exemplo, em áreas onde há água salgada, água do mar. Os aços não resistem à ação, à corrosão por água do mar, água salgada. Mas o latão, que é uma liga de cobre, é praticamente imune a esse tipo de corrosão. Então, tem aplicações específicas, né? Na indústria naval, na indústria de petróleo, todas que usam água do mar em alguns aspectos. E também, veja bem, na foto à direita, objetos de uso diário, que resistem também à corrosão, ao ataque da nossa atmosfera. A atmosfera de algumas regiões, de alguns locais, é a atmosfera marinha. A umidade do ar, a beira do mar, é rica em água do mar. Então, nesses locais, nada melhor que ter um cadeado, uma fechadura de latão. Também nas cidades de hoje, nas grandes cidades, em função da poluição, né, as ligas de cobre têm uma reação melhor ao ataque pela atmosfera poluída dessas grandes cidades. Aí está, então, uma micrografia do latão, liga cobre e zinco. A fase escura é a fase beta, é o cobre. A fase clara é a fase alfa, é o zinco. As durezas são muito parecidas, né? 178 K para o zinco, 185 K para o bronze, para o cobre. A liga de latão tem uma composição de 40% de zinco, o resto, né, é 60% de cobre. Liga de cobre 2, o bronze, que é uma liga de cobre estanho, aplicada também em situações especiais. Você não pode usar, por exemplo, tubos de aço para água potável na sua casa, né? Porque a água potável corrói também, visto do seu teor de impurezas, de ar dissolvido na água potável. Essa situação ataca as ligas de ferro, o aço, né? Enquanto que a liga de cobre, o bronze, com preço menor do que o latão, cobre zinco, cobre estanho, resiste bem também ao ataque pela água potável.
Então, as conexões domésticas, né, já foram feitas de ligas de cobre, no caso aí de bronze. Atualmente são feitas de tubo de plástico, né, mas em épocas passadas se usava o bronze para tubulação e conexões de água potável na construção civil. Todavia, se faz ainda hoje obras de arte, né? Há esculturas em bronze, antigas e modernas. As esculturas de bronze que existem hoje, algumas são até da Idade Média ou do tempo do Império Romano, estão em perfeito estado de conservação, porque esta liga não sofre ataque da atmosfera. O bronze. Aí está uma micrografia do bronze. Fruta de fundição de um bronze 80 de cobre e 20 de estanho. O cobre é o mais escuro e o bronze é o mais claro. E o bronze, o estanho é o mais claro. Ali também algumas impurezas, né, com a coloração escura. Todavia, o bronze é, como já vimos, de excelente aplicação, né? Então, aí está a terceira liga de cobre, também muito resistente ao manuseio, à atmosfera do nosso planeta, tanto é que é usado o cuproníquel para talheres que vão à nossa boca, ou seja, material de alto poder, de alta capacidade de limpeza, que não sofre ataque nem da atmosfera, nem dos alimentos e nem da nossa boca. Algumas moedas, né, mais modernas já têm, né, o seu miolo, né, no caso aqui a moeda de R$1, feito em cuproníquel, moeda para durar, né? Vamos ver se essa moeda vai durar por causa da inflação, né? Mas em termos de material, há toda a garantia de que ela vai longe, né? Porque o material é resistente ao manuseio pelos humanos, né? E ao ataque pela atmosfera. Vamos parar por aqui, esperar um pouco até a próxima aula.